1 aos Coríntios, capítulo 2, do versículo 9 ao verso 11. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Por quê? O Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Por quê? Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, falando aqui do Espírito Santo. Vamos aqui entender as revelações de Deus, a sabedoria de Deus e o princípio de Deus, para que tenhamos aquela vida que Jesus disse: o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenhais em abundância. E esta abundância aqui está revelada na palavra. O Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui um princípio, que algo muito grande, algo extraordinário, além da nossa compreensão, além da compreensão do homem, está guardado, está preparado para um grupo de pessoas que entenderam as coisas de Deus. Porque ele diz claramente: quem é que conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Deus aqui ele faz uma comparação. Ou seja, o Espírito que habita na carne faz compreender as coisas que estão na carne. Mas as coisas que estão escondidas em Deus só podem ser reveladas através do Espírito Santo, o Espírito de Deus que penetra todas as coisas até as profundezas de Deus. Mas porque o homem não entende as coisas que Deus preparou e que estão guardadas em um plano maior. A mente do homem foi bloqueada, falando do homem no sentido genérico, homem e mulher, foi bloqueada no momento em que o primeiro homem, Adão, pecou. E o homem veio trazendo esta herança pecaminosa, a natureza pecaminosa. Quando Jesus fala que o diabo veio para roubar e matar e destruir, certamente Jesus não estava falando apenas do ser espiritual, daquele que foi Lúcifer, que hoje é chamado, que hoje é o diabo, aquele que perturba, aquele que realmente induz as pessoas a cometerem crimes, usa a vida de pessoas para matar, para roubar e destruir. Mas Jesus está falando aqui da natureza pecaminosa que o ser humano carrega. Se o homem não renovar a sua mente, se o homem não desbloquear a sua mente para a verdadeira natureza, que é a natureza de Deus, que é a natureza que está ligada ao Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, ele vive uma vida de destruição, ele se autodestrói, ele rouba a sua própria paz, ele rouba a sua própria alegria, ele rouba a estabilidade da sua família, ele rouba a sua estabilidade emocional, o seu controle emocional, ele toma atitudes erradas, e uma atitude errada que nós tomamos, ela pode influenciar a nossa vida para sempre. Uma ação errada que nós cometemos, ela produz um efeito que muitas vezes demora décadas para ser restaurado. Então Jesus disse, olha, parafraseando, a natureza pecaminosa, ela rouba, mata e destrói. Mas a minha natureza, que é a natureza de Deus, que só pode ser compreendida através do Espírito Santo, este que penetra até as profundezas de Deus e que o olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu e não subiu ao coração do homem. Observa aqui que ele não fala
que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. Ele fala, o olho não viu e o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Falando aqui do nosso entendimento intelectual. O olho humano, o ouvido humano e o coração humano faz parte do intelecto do ser humano. O nosso QI, a nossa parte cognitiva, o nosso lado esquerdo do cérebro. Em Provérbios está escrito que a mente do tolo inclina para a esquerda, falando que a nossa natureza, que o nosso intelecto, que o nosso entendimento humano não é capaz de alcançar as profundezas de Deus. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo aqui claramente, se você não se conectar comigo, se você não se ligar comigo, você não vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para você, no nível que Deus tem para você. E isso eu não estou falando apenas no sentido financeiro, mas falando em todos os aspectos. Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança, e deu a ele ordenanças, e deu a ele princípios. Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os céus, domine sobre tudo que existe nas águas, na terra, sobre os répteis, sobre os animais, sobre tudo que rasteja. Dominai, multiplicai, enchei a terra. Está lá no Gênesis 26. Domine sobre todas as coisas. O ser humano foi feito para dominar. E olha, pesquisas realizadas pelas maiores universidades do mundo dão conta que 95% da população do mundo não domina sobre nada. Chega uma velhice, dependendo dos filhos, dependendo de uma aposentadoria que não cobre as suas despesas essenciais. 95% dos seres humanos têm a mente bloqueada para aquilo que Deus determinou dominar, multiplicar, ou seja, governar sobre todas as coisas. Então, para que você governe sobre aquilo que Deus determinou pela sua natureza como imagem e semelhança de Deus, aqui o Espírito Santo, ele traz uma revelação. Ele diz, mas Deus nos-la revelou pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, aquilo que Deus tem guardado, a natureza de Deus, aquela natureza que Jesus disse, vida e vida com abundância. Quando é que esta vida começa a se manifestar? Quando você compreende que você não é uma descendência, que você não é descendência do macaco, que você não surgiu por acaso, quando você assume a sua posição como filho de Deus, como criação de Deus, como a obra-prima que Deus criou para governar sobre todas as coisas. Aquilo que você não sabe, você não pode colocar em prática, mas também aquilo que você sabe e não coloca em prática, não serve para nada. É como uma semente que está secando e não foi semeada na terra. Agora você tem a informação, você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para governar sobre todas as coisas. As coisas que você ainda não viu, talvez, quando se fala de riquezas, quando se fala de uma pessoa que tem vida com abundância, a primeira coisa que instala na mente humana, olha, uma casa em Alphaville, uma casa no bairro tal, ter um BMW, ter uma Ferrari, ter dinheiro no banco, isso é muito pequeno, porque se o seu coração consegue imaginar, se o seu espírito, a sua natureza humana consegue mensurar, consegue medir, consegue calcular, está muito longe daquilo que Deus tem preparado para você. Então, ele está dizendo aqui, qual é o princípio para recebermos esta abundância? Qual é o princípio para vivermos vida e vida com abundância? Ele diz, Deus as revela para aqueles que o amam. No Evangelho de João, ele nos mostra a característica de uma pessoa que o ama.
João capítulo 14, versículo 15, ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ora, se a revelação do Espírito Santo para as coisas ocultas, para as coisas que estão no coração de Deus, que estão nas profundezas de Deus, é para aqueles que o amam, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, são esses que estão qualificados para receber, estão credenciados para receber. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aqueles que guardam as minhas palavras, ou seja, aqueles que se esforçam em buscar, em compreender quem é o Espírito Santo, em conhecer quem é o Espírito Santo, em saber qual é a sua natureza. Quem conhece um amigo sabe onde ele mora, sabe como ele pensa, sabe como ele age. Você conhece o Espírito Santo? Você tem falado com ele? Você tem convivido com ele? Se você o ama, ele diz que essas coisas, esta vida com abundância está preparada para você. Talvez você já conheça o Espírito Santo, você sabe onde ele mora, você sabe como ele pensa, você tem estudado a respeito dele, mas uma coisa que muitos não sabem é que quem está qualificado com o Espírito Santo está também qualificado para receber vida e vida com abundância. E você não pode receber além daquilo que você crê que pode receber. Neste momento, Jesus estava falando que aquele que crer nele fará as obras que ele fez e ainda maiores fará. Ou seja, Jesus está dizendo: preste atenção, se você recebeu o Espírito Santo, se ele habita em você, se você o conhece, você será revestido, você está revestido com um poder, com uma capacidade tão grande para fazer obras maiores do que as que eu fiz. Então acredite uma coisa: você conhece o Espírito Santo. Segundo, acredite que você é poderoso, mas creia de verdade que você é poderoso para fazer obras maiores do que Jesus fez, porque ele foi para o Pai e enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas o ser humano pegou todas essas informações, a maior parte das igrejas, e transformaram numa religião. Por quê? Porque a religião interessa ao homem. Criou uma série de paradigmas, criaram uma série de regras. Aprenda uma coisa, escreva aí: as regras servem para o homem, os princípios são aqueles que Deus dá para que o homem tenha vida e vida com abundância. E qual é o princípio para ter vida com abundância? Amar ao Senhor, guardar os mandamentos dele e ter uma vida abençoada. Acredite, Deus mandou te dizer: você foi feito à imagem e semelhança dele. Desbloqueie essa sua mente para o fracasso. Tire os pensamentos de fracasso, tire os pensamentos de pobreza, tire os pensamentos de derrota e assuma a sua posição. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu amo ao Senhor. O Espírito Santo habita dentro de mim. A mão do Senhor, que é o próprio Espírito Santo, está sobre mim, para que eu viva uma vida e vida com abundância. Agora vamos aqui entender, Dom Flávio, o que significa vida com abundância. Você tem vida com abundância quando você tem para você, quando você tem para transbordar na vida das outras pessoas. Você tem conhecimento com abundância quando o Espírito Santo revela no teu coração e você tem conhecimento para transbordar para o coração de outras pessoas. Você tem uma vida evangelística de abundância quando você evangeliza e você vai para as nações. Você não fala apenas para meia dúzia de pessoas, mas no seu coração você tem um desejo de alcançar as nações, de alcançar os povos, de transbordar. Você tem uma vida abundante quando o seu celeiro está cheio e você pode transbordar, matar a fome das pessoas que ainda estão engatinhando na fé, levar o alimento para aqueles que estão famintos, orar pelos enfermos, curar os enfermos, expulsar os demônios. Isto é vida e vida com abundância. Deus mandou te dizer:
transborde. Eu te criei para dominar, para governar sobre as nações. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, faça esta pessoa cumprir o verdadeiro propósito. Hoje o Senhor está revelando que esta pessoa é a imagem e semelhança do Senhor e, como tal, ela guarda os teus mandamentos. Então, meu Pai, que as coisas escondidas que estão nas profundezas do Senhor, esta vida com abundância, se revele na sua vida. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus.